Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas preciosas, povo lindo, povo abençoado, bom dia, boa segunda-feira para você, bom início de semana, você que está indo trabalhar, que você possa ir na paz do Senhor Jesus, mas antes, fica aqui conosco, vai ouvindo então, indo ao caminho para o trabalho, ouvindo o livro de Provérbios. Estamos no 9º dia, devocionando esse livro de tanto sabedoria e conhecimento para a nossa vida. Eu creio que está sendo enriquecedor para você, assim como está sendo para mim. Tenho aprendido muito e eu creio que você também está aprendendo com esse livro de máxima de sabedoria para nossas vidas. Eu tenho recebido muitas cartinhas, tenho recebido fotos, mensagens no WhatsApp, no direct do nosso Instagram. Gente do céu, coisa mais linda é receber fotos de pessoas com a Bíblia aberta, de ver caderninho, agenda, bloquinhos, caneta, pincel, lápis, assim, tem sido uma bênção, gente. Eu tô tão feliz com isso. Glória a Deus por esse tempo de tanto aprendizado na nossa vida. Louvemos ao nome do Senhor, porque Ele nos dá oportunidade para isso, para que nós possamos aprender na Sua palavra. E isso é lindo, é enriquecedor. Esse mês inteiro de novembro até o dia 1º de dezembro, você estará juntamente comigo devocionando este livro lindo. Salomão deixou aqui para nós, né? Para o povo de Deus, tanto conhecimento, tanta sabedoria, juízo, né? Para que a gente possa adquirir e assim conduzir a nossa casa e a nossa vida. E esse capítulo de hoje tá lindo. Eu sei que você vai aprender muito com ele. Mas antes nós vamos orar e dar ao Senhor a nossa primícia deste dia. E eu quero te convidar, mas antes vai buscar a sua agenda, a sua caneta, vai buscar a sua Bíblia, para que você possa ler juntamente comigo. E eu te aconselho a ler o capítulo inteiro. Enquanto isso, nós vamos orar ao Senhor e glorificar a Deus por este momento tão lindo na sua presença. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor. Muito obrigada, Deus, porque mais um dia amanheceu e com ele a esperança de um dia melhor. A esperança, Senhor, que se renova na nossa vida. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Eu quero te agradecer. Em nome de Jesus, alcança teus filhos, alcança tuas filhas, que nesta hora tem te pedido, Senhor, algo em especial. Tem te pedido uma bênção, uma resposta, ô Senhor. Essa pessoa que está buscando, que está, Senhor, com um caderno, que está com a Bíblia aberta, que tem clamado ao Senhor por sabedoria para conduzir a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa agora e declarar na vida dela, Pai, em nome de Jesus, que ela vai receber do céu estratégia, Senhor, vinda do teu trono para conduzir sua vida e tudo que o Senhor tem confiado nas mãos dela. Pai, eu te peço e assim te agradeço em nome de Jesus, o teu filho. Amém, amém. Leva em segurança, Senhor, esse que está indo para o trabalho. Leva em segurança a minha irmã. Leva em segurança, Senhor, essas pessoas que estão saindo da sua casa, Pai. Eu te peço, conduza elas neste dia abençoado. Encontre, Senhor, aquilo que elas precisam fazer neste dia. É o meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. E te agradeço, Senhor, por fé de que este dia, Senhor, com ele se renovam as esperanças. Neste início de semana, nós cremos que ainda, Senhor, esta semana receberemos do Senhor resposta de tudo que nós temos colocado diante do Senhor, porque nós confiamos em Ti. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Se você é uma dessas pessoas que está sendo abençoado com esse livro de Provérbios, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Diga o que ele tem acrescentado na sua vida. Diga se você tem se despertado para ler mais a palavra de Deus e com isso Deus tem te ensinado coisas que você ainda não conhecia e através deste livro você tem buscado e aprendido com o Senhor. Comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. Vamos ler capítulo 9 e eu vou ler o verso 1. Vamos discorrer, eu vou pincelar alguns versículos, mas eu quero que você leia esse capítulo todo. Esse capítulo 9, ele é bem curtinho, tem 18 versículos simplesmente, então dá para você ler ele todo. E mesmo que ele tenha 26, 30, você vai ler todo, porque a gente precisa conhecer um pouco mais dessa máxima de sabedoria para a nossa vida. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho
vinho com especiarias e arrumou sua grande mesa e já deu ordem às suas servas para proclamarem os convites desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados proclama: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei, abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Glória a Deus. Esses versículos são do versículo 1 até o 5, é neles que nós vamos pincelar nesse momento essa máxima de sabedoria. Como eu já falei desde o primeiro dia, né, desde a introdução desse livro, eu tenho falado para vocês que a sabedoria, ela é um dom de Deus. A sabedoria é algo que tem que ser procurado. A sabedoria é algo que está no capítulo de ontem, do capítulo 8. A gente viu que a sabedoria está em todos os lugares, está por toda a terra. Mas ela não vai ser encontrada com tanta facilidade como alguém pensa. Ela precisa ser buscada. Ela precisa ser encontrada como se encontra tesouros. Isso é uma coisa tão sagrada e tão importante. E nós precisamos entender que a sabedoria é algo de muita relevância para a nossa vida. Mas ela é um dom de Deus. E nós vamos estudar hoje o que significa essas colunas do que o versículo 1 está falando. A sabedoria edificou a sua casa e ergueu em 7 colunas. Então nós vamos dar uma pincelada no que são essas 7 colunas, do que a sabedoria está se referindo nesse versículo 1. A primeira coluna, eu quero que você anote, que você pegue uma caneta e anote aí, porque a gente precisa, pega um marca-texto, vai anotando, porque nós precisamos entender do que o proverbista, o autor deste livro, está querendo dizer. O que Salomão estava querendo nos dizer quando estava falando que a sabedoria edificou a sua casa. Nós vamos ver algo muito importante, Mateus capítulo 7, no versículo 24 em diante. Jesus está falando algo, no versículo 5 ele diz, no versículo 25, que uma pessoa sábia é aquela que edificou, o sensato edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir as tempestades, os ventos, ele pega 2 classes de pessoas, os sensatos e os insensatos, os prudentes e os imprudentes. Aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha são considerados aquelas pessoas sensatas. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir correnteza, mas a casa não vai cair, porque ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. E ele diz de uma outra classe de pessoas, que são os insensatos, que edificaram a sua casa, construíram a sua casa sem base, construíram a sua casa na areia. E aí veio o vento, as mesmas dificuldades que a casa construída na rocha sofreu, a casa que foi construída, que foi edificada sobre areia, também passou. Só que a diferença de uma para a outra é que uma estava firmada, sustentada em Cristo, e a outra estava sobre a areia, sobre o seu próprio conhecimento. E aí Jesus vai falar, quem são essas pessoas? São aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam. Esses são considerados sensatos, que ouvem as minhas palavras e as praticam. Mas aquele que ouve e não pratica é considerado um homem insensato, ou um homem ou uma mulher insensata. Ele ouve, mas não coloca em prática aquilo que ouviu. Então, quando nós falamos que conhecemos e não colocamos em prática, nós estamos sendo imprudentes. Porque nós conhecemos, mas não usamos para a nossa vida. Conhecemos, mas não usamos essa palavra na nossa casa. Então, aqui o proverbista está falando dessas 7 colunas. A primeira coluna da que ele está falando é o temor do Senhor. Versículo 10 diz assim, o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Grifa isso aí, viu, crente? Grifa isso aí. Aleluia. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Olha que é isso, gente. Então, a primeira coluna é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. A prudência é o conhecimento do santo. Essa é a primeira coluna. A primeira coluna, anota aí, o temor do Senhor. Vamos tomar um café? Eu sei que você está junto com a sua família aí tomando café. A segunda coluna,
Obediência. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel vai ao encontro de Saul. E quando ele chega diante de Saul, ele diz: tem por acaso o Senhor o prazer em sacrifícios mais do que na obediência? Você conhece um pouco dessa história, sabe que Saul ganhou a guerra e ele sacrificou os despojos daquela guerra ao invés de obedecer, porque o Senhor não tinha falado para Saul sacrificar, Deus tinha falado para Saul obedecer. Só que nós somos assim, nós somos muito conduzidos a sacrifícios e somos pouco conduzidos por Deus à obediência. Nós queremos sacrificar tantas coisas na nossa vida, mas esquecemos que o mais importante do que sacrificar é obedecer o Senhor, porque a obediência é um princípio de Deus e nós não podemos quebrar princípios, porque quem quebra princípios vai sofrer consequências ao decorrer da sua vida. Estamos quebrando princípios que foram dados por Deus. Sacrifícios é bom, mas sacrifício sem obediência não tem relevância nenhuma, não tem importância nenhuma. Muitas pessoas sacrificam um cabelo, outras sacrificam alimentos, outras sacrificam horas sem redes sociais, dias, meses sem redes sociais. Sacrificam inúmeras coisas na sua vida, mas quando Deus diz a elas para obedecer a Ele, obedecer seus princípios, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, Ele foge, porque sacrificar é muito mais fácil do que obedecer. Oh Deus, eu quero, Senhor, que o teu povo seja conduzido nesta hora a sacrificar menos e a obedecer mais. Saul queria sacrificar porque ele queria mostrar diante de Deus algo que ele não estava vivendo, algo que ele não estava vivendo naquele momento. O sacrifício de Saul era algo que Deus não queria, porque Deus queria dele a sua obediência. O que é que Deus tem requerido de você? Sacrifício ou obediência? Quantas vezes queremos sacrificar tudo na nossa vida, mas o Senhor pede para que obedeçamos a sua palavra, porque este é um princípio dele. 2 Samuel capítulo 15, versículo 22 fala desse momento. Tem o Senhor prazer em sacrifício mais do que em obediência? A Bíblia diz que Abraão obedeceu ao Senhor quando o Senhor disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia que terra que era essa. Abraão não sabia para onde era. Tampouco Abraão questionou o Senhor. Sim, Senhor, o Senhor está mandando que eu vá. Eu até posso te obedecer, mas eu quero que o Senhor me diga para onde que eu vou ser levado. Abraão não perguntou nada disso ao Senhor. Quando Deus falou com Abraão, Abraão saiu da casa do seu pai, desarmou sua tenda e saiu em caminho sem saber para onde estava sendo conduzido pelo Senhor. Mas o Senhor fez com que Abraão se tornasse uma grande nação. E nós somos descendentes de Abraão na fé, porquanto Abraão creu sem ter visto nada. Abraão confiou sem saber para onde estava indo. A nossa fé precisa ser desse jeito. A nossa obediência ao Senhor, ela não tem que ser por algo que nós vamos ver, por algo palpável, tem que ser pelo invisível. Deus está falando sai e você sai. Deus está falando vai e você vai. Deus está dizendo não faça e você não vai fazer, porque este é um princípio. Obedecer ao Senhor, temer ao Senhor, é princípio de sabedoria para a nossa vida. É isso que o céu quer de nós. É isso que o Senhor requer de nós, a nossa obediência. Segunda coluna, obediência. Terceira coluna, o amor. No tocante, a Bíblia diz, de todas as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. Nós queremos e adquirimos tanto conhecimento ao longo da nossa vida, mas isso tudo incha, mas o amor. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz que o amor edifica. Essa é uma coluna que nós devemos edificar, firmar a nossa casa no amor, não num amor meramente de palavras, não num amor pregado em redes sociais, não um amor falado aos quatro cantos, mas não vivido. Estamos falando de um amor que edifica, de um amor que ajuda, de um amor que não se exaspera, de um amor que ama, que não se ufana, de um amor que não é invejoso, de um amor
bom, de um amor verdadeiro, de um amor não como aquele que Jesus teve por nós, porque nós somos incapazes de sentir um amor desse, mas o amor que é capaz de ajudar o próximo a sentir a dor do seu irmão, como se esta dor fosse a sua. Nós temos falado muito isso, muito de amor. Nós pregamos muito sobre amor, mas vivemos pouco sobre o amor. Mas se nós aprendermos com esse livro de sabedoria, nós vamos entender que a nossa casa, a nossa vida, que é a casa que Deus está falando aqui, Ele está falando de uma casa talvez espiritual, seja você mesmo essa casa da qual Ele está falando. Se nós tivermos em nós este amor que o Senhor está querendo, nós vamos ver que tudo ao nosso redor vai ser diferente. Quando nós emanamos amor, com certeza absoluta nós colheremos amor, mesmo que um momento ou outro alguém não te pague ou alguém não retribua com o amor com que você está dando, mas outra pessoa vai trazer esse amor para você. Você está amando, cuidando, protegendo, ajudando. Glória a Deus por isso. Em um momento ou outro você está plantando na vida dessa pessoa. Você pode não colher nessa vida aqui, mas você vai colher na vida de uma outra pessoa aquilo que você semeou de bom nessa vida. Então o amor é uma dessa coluna que precisa ter a sua casa edificada. Que coisa mais linda essa que o proverbista fala conosco. Gente, que narrativa maravilhosa. O amor, a ciência incha, mas o amor edifica. A quarta coluna, a paciência. Lucas capítulo 21, versículo 19 vai falar: na vossa paciência possuí as vossas almas. E Romanos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Eu não sei que momento é esse que você está vivendo. Um momento talvez de incertezas, um momento de grande dificuldade, um momento em que você está atribulado. Eu não sei qual o momento que é esse que você está vivendo. Mas a certeza que eu tenho de que Romanos capítulo 12, verso 12 diz: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes nessa tribulação que você está vivendo. O apóstolo Paulo diz mais: esse momento que nós estamos vivendo, essa leve e momentânea tribulação. Ô pastora, que é isso? Você não sabe o que você está falando. O momento que eu estou vivendo não é leve, não é de uma momentânea tribulação, uma tribulação que já dura muitos anos, mas ele está dizendo que isso está produzindo em você peso eterno de glória. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? Essa tribulação está produzindo em você se tornar uma pessoa melhor, você olhar para o teu próximo como alguém que precisa de ajuda e não olhar para você simplesmente e só ver as suas necessidades, só ver aquilo que você precisa, sem olhar para o teu próximo. Quando nós vivemos esse momento de tribulação, ele fala: alegrai-vos nessa esperança. Que esperança é essa? Esperança de um dia melhor, esperança de que Deus vai entrar, Deus vai agir, Deus vai fazer. Nós cremos nisso. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. A quarta coluna é a paciência, sedes paciente. A quinta coluna é a verdade. Hebreus 10, 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza da fé, já tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade, ouça isso, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Nós vamos crescer em conhecimento, vamos crescer em graça, vamos crescer em paciência, vamos crescer em amor. Antes, ele está dizendo, de tudo aquilo que você já viveu, antes de tudo isso, agora seguindo em verdade, seguindo a verdade que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você seguir Cristo Jesus, você vai crescer em amor, vai crescer em verdade. Em tudo você vai crescer. Essa é a quinta coluna. A sexta coluna, a paz. Que paz que é essa, pastora? Deixamos a paz
Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Meu Deus, essa palavra é tão linda. Nós entendemos que paz que é essa que o Senhor está falando conosco. Está dizendo que não é a paz que o mundo vai nos dar. Porque nós só vamos encontrar paz naquele que tem paz para nos dar. E quem tem a paz para nos dar? Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Não se atemorize. Não tenha medo no momento da situação que você está vivendo. Jesus está vendo tudo. Está olhando. Está contemplando. Eu vos dou a minha paz, eu deixo essa paz, a minha paz eu dou a você. E eu não dou essa paz como o mundo a dá, não. O mundo dá uma paz falsa, o mundo te dá uma paz momentânea, eu te dou uma paz eterna. Eu te dou uma paz não só aqui na terra, mas eu te dou uma paz nas moradas celestiais. Porque o que nós vivemos aqui, igreja, é uma preparação, amadas, preciosas do Senhor. O que nós vivemos aqui na terra é uma preparação para o céu de glória. É por isso que nós ainda estamos aqui, porque tem coisas que nós ainda precisamos aprender. Então, a paz que o mundo dá é uma paz fingida, é uma paz momentânea, é uma paz que logo adiante a gente vai sentir de novo que está precisando de alguma outra coisa. Vamos sentir falta de algo dentro de nós e que quando temos a paz em Cristo Jesus, muitas pessoas dizem, eu sou feliz. Glória a Deus por isso, sabe? Porque a felicidade, ela independe de circunstâncias. A felicidade, a alegria, ela independe de circunstâncias externas. A alegria, a felicidade, ela vem de Deus. Ela independe de todos esses fatores externos. Porque a nossa alegria vem de Deus. É nele que está firmada a nossa fé, a nossa confiança. A 7ª coluna, fé. Quando a gente fala de fé, é como falar de obediência. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 diz: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso prazer, porque pela fé estáis em pé. Olha que é isso. É por causa da fé que nós ainda não caímos. É por causa dessa fé que nós conseguimos estar aqui firmados em Cristo. Mesmo quando a tribulação vem, mesmo quando a dificuldade vem, mesmo quando a escassez vem, mesmo quando o esquecimento vem, mesmo quando a dor vem, mesmo quando todos esses fatores externos vêm. A fé em Cristo Jesus é o que nos faz permanecer em pé. Tá entendendo o que Deus está falando contigo? Você não está em pé não porque a força está em você. Você está em pé porque a sua fé está firmada em Cristo. Não que tenhamos domínio sobre isso, não. Nós não temos domínio nenhum sobre isso, mas porque somos cooperadores de vosso prazer, porque pela fé estáis em pé. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele, de quem? De Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você está buscando pelo Senhor, acredita, confia que sem fé você não pode se achegar a ele. Porque se nós dissemos que temos fé e não temos obras, somos mentirosos. Porque a fé sem obras é inoperante. E se dissemos que nós amamos o Senhor e que acreditamos nele, mas não temos fé o suficiente para segui-lo sem perguntar, sem questionamentos, isso é também mentiroso. Porque quando nós nos achegamos ao Senhor, é necessário que nós tenhamos fé. Fé para sobreviver os momentos difíceis, as tempestades, as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Eu creio que essa palavra hoje foi abençoadora sobre você, porque ela foi sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, que amanhã você possa romper comigo em fé e estar aqui, em nome de Jesus, para o 10º dia. Olha isso, gente, 10º dia, 10º capítulo de Provérbios. Amanhã, em nome de Jesus, na terça-feira, estaremos juntinhos novamente. E eu quero te perguntar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Você toca nele, se inscreve, ativa o sininho de notificação e todas as vezes que tiver mensagem nova, o YouTube vai te avisar e você vai assistir de primeira mão. Eu quero que você nos ajude. Compartilhe essa mensagem com pelo menos 3 pessoas. Deixe ser usado pelo Senhor como instrumento
para este tempo. Compartilhamos tantas coisas que às vezes não tem utilidade nenhuma sobre a nossa vida, mas quando chega o momento de compartilharmos uma porção da palavra de Deus com alguém, nós nos negamos porque achamos que isso é muito clichê, achamos que qualquer pessoa vai poder ter acesso à palavra do Senhor. Mas você foi aquele que Deus comissionou a fazer isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você ainda não está indo, fazendo, pregando o evangelho, mas quando você manda, quando você envia uma palavra para alguém, você está sendo disseminador dessa palavra tão abençoada, que vai abençoar a vida de uma outra pessoa. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor e que Deus venha se cumprir a sua vontade sobre a sua vida. Eu espero que você tenha feito as anotações com relação a esse versículo e que ele venha aflorar em você de uma forma diferente. E que a partir dele você possa ser conduzido por Deus para edificar a sua casa sobre essas 7 colunas. Sabe por quê? Porque ele diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho. A quem ele está dizendo isso? Aquelas pessoas que não têm sabedoria, para vir comer na mesa da sabedoria e assim adquirir sabedoria e conhecimento. No verso de número 6 ele diz: abandonai a insensatez. Ele está dando ali uma ordem, é imperativo que Deus está falando: abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Ele está ali, 2 verbos, abandonai e andai. Então que nós possamos fazer isso, abandonar a insensatez e andar pelo caminho do arrependimento. Vamos orar ao Senhor e que Ele te abençoe, nos abençoe neste dia em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, quero orar pela tua igreja. Senhor, eu quero abençoar esta mãe, esse pai, quero abençoar essa mulher de Deus que está diante desse aparelho celular, diante deste computador, na mesa do café da manhã com a sua família, agora sendo abençoado por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, abençoa de todo o coração, guarda, protege, esconde teu povo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã. Que o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Que a paz de Cristo, que excede o entendimento, te alcance neste dia.